Os novos e compactos modelos 1.0 de 3 cilindros estão cada vez mais populares, afinal, são resistentes e econômicos. Se você tem um carro com um motor desses na sua garagem e quer tirar proveito dessas características, vale saber se o utiliza na condição normal ou severa. Entenda como. Vamos direto ao ponto e utilizando um exemplo bastante conhecido: os motoristas de aplicativo de transporte. Eles, assim como os tradicionais taxistas, rodam centenas de quilômetros diariamente e, na maior parte do tempo, encarando o anda e para do trânsito congestionado. Tá aí uma condição de uso do automóvel considerada severa. A condição severa do motor é a utilização no nosso trânsito aqui em São Paulo, em grandes centros em geral. O motor, ele trabalhando numa condição de anda e para por longas horas, isso leva à elevação da temperatura do motor. Com a temperatura elevada, o óleo do motor ele se dissipa mais rapidamente. Então, o motorista de aplicativos, taxistas, frotas, locadoras, tem que ficar muito atento, aos motores com utilização nesses casos, correndo o risco aí de rodar 5.000 quilômetros sem óleo lubrificante nenhum no cárter, Para quem utiliza o carro com muita frequência nessa condição, a primeira recomendação é antecipar alguns serviços de manutenção, em especial o de troca do óleo lubrificante. Isso porque, numa condição de uso normal, conforme indica o manual do proprietário, o motor pode consumir até meio litro de óleo a cada 1.000 quilômetros. Situação bem diferente da condição de uso severa, quando o consumo do óleo, preste atenção, pode dobrar e chegar a 1 litro para cada 1.000 quilômetros rodados. Ou seja, conferir o nível de óleo se torna algo muito importante. Veja esse caso atípico, mas que comprova o risco de ver o motor fundir por puro desconhecimento. Um modelo 2020 equipado com motor 1.0 de 3 cilindros, apenas 10.800 quilômetros rodados. O proprietário aguardou a troca dos 5.000 quilômetros, período recomendado pelo fabricante para uso em condições normais. No entanto, como esse não era o caso dele, acabou rodando muitos quilômetros com um nível de óleo muito baixo. Quando se deu conta, já era tarde demais. É um veículo de locadora, provavelmente quem utiliza é motorista de aplicativos, e o motor ele chegou a fundir completamente. Então foram necessários todos os reparos de retífica de bloco, retífica do virabrequim, retífica do cabeçote, substituição de todos os componentes internos, pistão, anéis, bronzinas, juntas, retentores. Com todo esse serviço, o motor ele voltou às características originais do fabricante. Então, agora que sabe que existem condições de uso normal e severo, preste mais atenção em sua rotina com o carro e não esqueça de checar o nível de óleo do motor ao menos uma vez por semana.